Brasileirão 2025 que vai embalando a entrada de Botafogo e Internacional. Gramado do Nilton Santos. Vamos acompanhar agora respeitosamente o hino nacional brasileiro. Do mundo, o hino nacional brasileiro. Em campo, Botafogo e Internacional nesse domingo de Dia das Mães. Um beijo a todas as mamães. Hoje na nossa transmissão aqui, um beijo especial à nossa Ju Cabral, que está com a gente para esse grande jogo, para esse grande clássico do futebol brasileiro, com duas grandes camisas em campo. Matheus Delgado Candanção, o árbitro do jogo, Alex Ang Ribeiro e Nailton Júnior de Souza são os assistentes. No vídeo temos o Marco Aurélio Ferreira, assistido por Frederico Vilarinho, e também no gramado teremos o Leonardo Lorenzato, quarto árbitro. Renato Paiva escala assim o atual campeão brasileiro. John é o goleiro com a número 12. Vitinho, Jair, David Ricardo e Alex Telles na linha de defesa. Gregory e Marlon Freitas, os dois volantes. O capitão destacado aí com a número 17, Marlon Freitas. Jefinho, Arthur e Cuiabano. Lá na frente, o Igor Jesus. Uma curiosidade, né? A gente tem no Campeonato Brasileiro, e você vê as bandeirinhas dos jogadores estrangeiros sempre que a gente faz as escalações por aqui, muitos estrangeiros em campo. Hoje o Botafogo entra em campo sem nenhum jogador de fora, que já é uma curiosidade também dessa equipe titular do Botafogo, do técnico Renato Paiva, para o jogo de hoje especificamente, né? Não tem algumas das principais opções. O Alexander Barbosa, por exemplo, é o zagueiro titular dessa equipe. O Bastos, o angolano, também formou a dupla campeã do Brasil e da América no ano passado, entre outros jogadores que podem estar entre os titulares da equipe do Botafogo. Vai caindo a chuva no estádio Nilton Santos. O gramado você já sabe, né? O gramado sintético, mas é um gramado com ótima capacidade de absorver essa chuva que cai, e que cai praticamente durante todo o dia na cidade do Rio de Janeiro. Aí o Botafogo vai fazendo a sua fotografia com os jogadores titulares para o jogo de hoje. O Botafogo que ainda busca encontrar o seu melhor momento sob o comando do Renato Paiva, que destacou na entrevista pré-jogo. São 3 vitórias nos últimos 4 jogos. O desempenho pode não ter sido daquele jeito. Vamos escutar. Vocês têm como referência a minha contagem com a mão. Então, assim, a gente vem novamente avisar você, fazer um trabalho preventivo para que não ocorra, certo? Então, assim, o tempo todo a gente vai estar falando, tentando agilizar, e vocês têm a gente como referência com a mão, certo? Vamos lá. Pode ir lá. Tá? Ó, preto, vermelho. Vermelho. Vamos um pouquinho? Isso. Bola aqui. Bom jogo. Valeu. Bom jogo aí. Tem que fazer a foto nossa lá, os caras estão falando. Tá aí, legal o trabalho do Matheus Delgado Candanção. Vamos primeiro escalar aqui o Internacional com o Antony pro gol com a camisa número 24. Brian Aguirre, Vitor Gabriel, Agustín Rochel e Ramon na linha de defesa. Então aí a gente já tem um argentino, Aguirre, e um uruguaio, Rochel. Ronaldo é o volante, vai ter hoje a companhia do Diego Rosa e também do Thiago Maia. São 3 homens de maior poder de contenção nesse meio de campo do Roger Machado para o jogo de hoje. Mais adiantados, o Wesley de um lado, Bruno Tabata pelo outro lado, e o Lucas será o centroavante do Internacional. E aí você tem nesse campinho distribuído também o time colorado para a partida de hoje. O Matheus Delgado Candanção, ele até falou, olha, fazendo esse trabalho preventivo, chamando os dois goleiros, o Antony e o John, porque a gente reforça
já adotado desde o início do Campeonato Brasileiro a regra dos 8 segundos. Os goleiros eles têm um máximo de 8 segundos para repor a bola em jogo a partir do momento que eles têm o controle da bola. Então os árbitros fazem uma contagem primeiro sem sinalizar dos 3 segundos, depois dos últimos 5 segundos eles vão sinalizando para que todos no estádio e os goleiros em especial tenham essa leitura do tempo que eles têm para colocar a bola em jogo. Não colocando, escanteio será dado. A gente já teve isso acontecendo no futebol brasileiro, no Brasileirão, em outras partidas nessa temporada. Inclusive recentemente no Newton Santos, no duelo entre Fluminense e Botafogo. Exatamente. Botafogo e Fluminense. Sim. Tudo pronto. Teremos 1 minuto de silêncio nesse momento no Newton Santos. Saída de bola do Botafogo. Agora sim, saída de bola do Botafogo. Autoriza o árbitro. Tá valendo! Estádio Newton Santos, Botafogo e Internacional. São as emoções da 8ª rodada do Brasileirão Betano. Ao vivo aqui na Cazé TV no YouTube. O Botafogo sai com a bola. O Botafogo é o atual campeão brasileiro. É o toque do Cuiabano. Tentativa no primeiro ataque com o Arthur. Fez o corte o Agustín Rogel, uruguaio. Grandalhão, né, desse miolo de defesa do Internacional. Era a bola o Alex Telles. Toque de primeira do Igor Jesus. Tentativa era com o Cuiabano. A bola sai em arremesso lateral para a equipe do Internacional. Tá aí o Cuiabano na imagem, né? Ele vai dividindo ali a imagem com o Brian Aguirre. Cuiabano destacado aqui no nosso pré-jogo como o cara que participou dos 2 gols na vitória do Botafogo nesse último meio de semana contra o Carabobo. Fez o segundo gol já no finalzinho da partida e finalizou a bola que gerou o rebote do gol do Vitinho no começo do jogo. Vem para dominar o Luca. Vai para o chão, o árbitro manda seguir. A arbitragem FIFA do Matheus Delgado Candansan. Brian Aguirre fazendo o recuo com Agustín Rogel. Tem pelo outro lado o Vitor Gabriel. Ele prefere o toque para começar a jogada. De primeira buscava o passe o Tabata. Conseguiu bloquear o Alex Telles. Uma solução que encontrou o Renato Paiva para acomodar seus 2 laterais. Alex Telles como efetivamente um lateral. O Cuiabano jogando um pouquinho mais adiantado. Vai movimentar a bola o Brian Aguirre. Passou pelo Luca. Chegou fazendo o corte o David Ricardo. Rebate Vitor Gabriel. Sobe e ganha o Gregory. Dá uma ajeitada o Igor Jesus. A bola volta para ele. Igor Jesus tenta o passe. Chegou para o Cuiabano. Olhou para a grande área. Se manda Alex Telles. Cuiabano toca atrás. A chegada é do Marlon Freitas para inverter a jogada. Passe com o Vitinho. Teve que recuar um pouco para fazer o domínio. Tá aí o Jefinho na bola. Jefinho tocando mais atrás. Gregory recomeça a jogada com o Jair Cunha. Aí o Jair tocando com o John. Primeiros instantes. Alex Telles para fazer o lançamento. Cuiabano raspa de cabeça. Vai chegando para domínio do Ramon. Hoje ocupando o lugar de titular, que é absoluto do Bernabei na lateral esquerda. Jefinho. Daqui a pouquinho eu vou no gramado também bater um papo com o Robert, que traz todo o clima do jogo. Craque de bola que foi o nosso Robert. Atrás do gol. Trazendo aquele cheirinho do campo. Hoje pegando um pouquinho de chuva o nosso Robert. Para brilhantar ainda mais a nossa transmissão. Já falou com ele. Porque aqui vai controlando a bola o time do Botafogo. Marlon Freitas. Fez o toque o Jair. Bola chega para o Jefinho. Gregory dá por dentro. Arthur briga, ganha. Consegue devolver a bola para o Jefinho. Marcação dobrada em cima dele. Jefinho recua a jogada. Gregory mais à frente. Subiu a bandeira. Posse de bola do Internacional. Vamos revendo aqui o ataque, ó. Posição de impedimento.
Tá aí correndo pelo lado de lá o Nailton Júnior de Souza Oliveira, também com o Pet FIFA. E hoje o capitão do Internacional, Thiago Maia, teve o seu nome muito ligado ao Santos, né? Acabou continuando no Internacional. E o Renato Paiva, no detalhe para você, 55 anos de idade. Ele que é de Pedrogão, pequeno, em Portugal. Está no clube desde 28 de fevereiro, né? Desde a virada de fevereiro para março. Olha a batida, vai direto para fora. Segundo trabalho do Renato Paiva no futebol brasileiro. Comandou o Bahia, foi campeão baiano. Enquanto você está vendo aí no detalhe também o Roger Machado, 50 anos de idade, desde julho do ano passado, comandante do Colorado. Fez uma história belíssima no futebol brasileiro como zagueiro, como lateral. No Grêmio, principalmente, também foi campeão no Fluminense. E é um técnico dos mais promissores, que a gente pode chamar assim, do futebol brasileiro, apesar de já estar na pista aí há alguns anos o Roger Machado, técnico do Inter. Luiz, João Barreto. Enquanto você falava sobre ele, o Inter... Olha o Lucas, chegou, dominou, Lucas bate pro gol. Bateu travado, a bola tá viva pro Tabata, de costas para marcação, tenta o passe atrás. Aguirre. Ronaldo toca a bola de volta com o Aguirre. Aperta a Cuiabana, essa bola não sai. Tabata pro Aguirre, vem na frente, vai chegar o Tabata de novo. Veio de trás, o Tabata é canhoto, tocou pro Aguirre. Passou por ele e agora o Jefinho puxando o contra-ataque. Lançamento pro Igor Jesus, domina Igor. Breca, toca, Cuiabano. Levantou a cabeça, ameaçou o passe longo, preferiu o passe curtinho com o Igor Jesus. Agora sim o Marlon Freitas acelera na ponta direita. Chegou o Vitinho, cruzamento, bate em cima da marcação. Segura aí, João, porque o Botafogo bota a bola rapidamente em campo. E recomeça a jogada com o Jair. O jogo é rápido, o jogo é dinâmico. É o Campeonato Brasileiro chegando à 8ª rodada. Jefinho de primeira. Bom passe para o Vitinho. E aí vem o passe mais atrás com o Jair. Aí o David Ricardo fez o passe. Alex Telles para o Cuiabano. Devolveu um bolão. Alex Telles cruzou para a entrada da área. Ele tentava o Jefinho. Fez o corte de cabeça o Ramon. Deu o rebote. O Botafogo desce. Ramon faz o corte. Diga aí, João Barreto. Enquanto você falava sobre o Roger Machado, o Inter perdeu a bola e ele pediu um calma, tchê. E agora a mesma coisa, de novo. Tá olhando, pedindo calma de novo pro time. Não tá gostando desse começo por enquanto. O técnico... A gente vê o Roger nervoso, como qualquer treinador fica nervoso à beira do campo. Mas é um cara... Na média dos técnicos... Na média ele diria que ele é calmo. Sereno, O que a gente tem hoje aí, os mais calmos. Erro de passe. Também tem erro de passe pelo outro lado, dominando o Alex Telles. Toca na frente para Igor Jesus. Domina, tá de costas, tenta o giro. No bate-rebate, tiro de meta. Aproveitar para a gente dar uma boa noite também. Rapaz, olha lá, eu vi o Igor Rodrigues ali, de capinha, de chuva, mas o Igor não está participando do jogo agora, não. Quem está participando do jogo porque jogou muito, você está atrás desse gol também, Robert, o gol defendido pelo Antony. Boa noite para você, meu craque. Boa noite, Lizinho. Tô aqui atrás do gol do Antony. E o Botafogo tomando a iniciativa do jogo, pressionando mais, adaptado ao tapetinho. E alguns erros de passe aí do Internacional que ainda não chegou na partida, né? Só dá Botafogo. O Robert vai estar com a gente ao longo de todo o jogo, trazendo a experiência de um campeão brasileiro, de um dos grandes craques aí na virada do último século que tivemos aqui no nosso futebol. Luiz até jogava fácil, Robert. Bola sai. Então, o juizão deu só aquela interferida para dizer: você se adiantou demais, Vitinho, um pouquinho mais atrás para bater esse arremesso. Domingo de muita chuva hoje no Rio de Janeiro. Aí dominando o Cuiabano. Chega Aguirre, sobrou, veio o toque. Igor Jesus! Gol do Botafogo! Igor Jesus caiu no pé do artilheiro. No pé do camisa 99, ele dominou de frente, tinha até opções de passe.
O quê? O homem-gol? Um camisa 9? Um centroavante? Que nada! Ele resolveu bater no gol! Bateu cruzado, não deu pro Antony! 1 pro Botafogo, 0 pro Internacional! Igor Jesus contou com o desvio e matou o goleiro colorado! Igor Jesus, 8 para 9 minutos, 1 pro Botafogo, 0 pro Inter, Ju Cabral. É interessante a movimentação que faz o Botafogo, né? Com o Igor Jesus e com o Cuiabano à frente. O Arthur tá um passo atrás e o Cuiabano tenta incomodar muito e muitas vezes é essa dupla com o Igor Jesus. Era ele que disputava com os zagueiros e o Igor Jesus vem tranquilo, conduzindo atrás para fazer a finalização. Bonito gol do Botafogo, de um dos caras que mais finaliza no time do Botafogo. Casimiro Miguel, Igor Jesus, 1-0 Botafogo. 1-0 Botafogo, Luiz, você até falou, né? Ele poderia ter a opção do passe, ele poderia tocar. Mas tu acha, o cara é tão camisa 9 que ele é 99, meu irmão. Ele é 2-9. Essa bola é pra ele, de frente pro gol, ele olha pro goleiro e fala assim, meu irmão, eu vou ter que chutar. Contou com desvio ainda, matou o Antony. O Botafogo já havia chegado, já estava chegando. O Igor Jesus já tinha reclamado de uma chance que o Alex Telles cruzou no segundo pau. Ele fez o facão pro primeiro, reclamou, tá com fome, abre o placar, 1-0 Botafogo. Robert, aí na tua frente, hein, cara, você falava, olha o Botafogo pegando o elevador e subindo a 9ª posição, mas antes veio o Inter, Thiago Maia, ajeita pro Wesley, tocou pro Ramon, ele bate, John voltou, Ramon pra trás, a bicicleta do Thiago Maia vai pra fora! É o Inter tentando responder logo na sequência, o jogo é bom no Nilton Santos, Robert, 1-0 Botafogo! Merecido, um golaço. Pegou bonito na bola o Igor Jesus. Eu vi que ele entrou no cantinho aqui. E o Botafogo no lado esquerdo do ataque muito forte. Igor Jesus muito bem na partida. E o Internacional tentando acordar aí com esse chute. Mas olha, o Botafogo tá jogando muito. E o John, né, que também teve uma passagem breve pela equipe do Internacional, aparecendo pela primeira vez no jogo. Foram ali pouco mais de 10 jogos. Não chegou a 20 jogos com a camisa colorada. O John, que foi finalista da Libertadores com o Santos e foi campeão da Libertadores com a equipe do Botafogo. Igor Jesus, chegando ao 5º gol dele nessa temporada. 1-0 Botafogo. Tem ele para se apresentar, escora mal para trás. Thiago Maia, o toque chega para a subida do Tabata. Se manda o Wesley, querendo ainda o primeiro gol nessa temporada. Wesley vem para cima, abriu no pé direito, bateu o Wesley. Pega em cima do Marlon Freitas. E aí o Jefinho. Igor Jesus de volta pro Jefinho. Vem toque de primeira. Marlon Freitas tenta consertar. A bola tá pipocando, não fica no chão. Agora vem para controle do Ramon. Esse domingo de Dia das Mães. Estamos aqui na Cazé TV no YouTube com o Casimiro Miguel, com a Ju Cabral, com o Robert no gramado, com a Day Natália trazendo as informações do Botafogo. O João Barreto as informações do Internacional. Em mais uma grande cobertura do Brasileirão aqui na Cazé TV. Em toque à frente, Thiago Maia. Bola pro Wesley. Chegou, dominou, Tabata tentou o passe. Vamos aproveitar então que a gente já teve o primeiro gol. E aqui não tem 0-0, né? Brasileirão na Cazé TV não tem 0-0, não tem jogo ruim. Aproveitar para a gente atualizar as odds junto com o Sportingbet. Casimiro, olha aí, para ambos marcam na Sportingbet, que a galera pode acessar o QR Code que está na tela, 1,57. Então falta o gol do Inter aí. Para bater essa Botafogo já odd, marcou. Botafogo já fez. 1,57, tá esperando o quê? Faz um Sportingbet aí, para você aproveitar. É só acessar o QR Code que está na tela, lembrando, sempre com muita responsabilidade. Wesley, olha a linha alta da defesa do Botafogo. Wesley de 3 dedos para a subida do Aguirre. Olhou para a área. Aguirre contra Cuiabano. Vem, deu o traço. Aguirre levou. Levantou. Deu sobra. Ronaldo. Aí rebate a defesa com o Gregory. Igor Jesus não ouve nada. Rochel. Erra o passe, Igor Jesus deu a caneta, foi derrubado, vem contra-ataque para o Botafogo, Arthur. Jefinho de primeira, Rochel, bate na bola, domina o Cuiabano, tocou para o Jefinho, é habilidoso, balançou, Jefinho limpou, ainda ele, Jefinho, bate travado, deu sobra, Vitinho chegou, chuta pro gol e manda para fora. Pegou embaixo da bola o Vitinho, olha lá, subiu, foi embora. E pelo visto, João Barreto vai pitar o cartão amarelo. É isso, João?
Isso, pro Ronaldo, camisa 16, Luiz, foi naquela falta no começo ali que ele acabou dando a vantagem pro ataque do Botafogo, Luizinho. Ele acabou pegando ali, fez a falta, grande batida do Vitinho que subiu. Diga, Dai. Aproveitando, o Igor Jesus, que segue caído no campo, agora é artilheiro do Botafogo no ano, estava empatado com o Patrick de Paula, agora é o artilheiro com 5 gols. E nessa falta mesmo, aqui a comissão técnica do Botafogo esbravejou bastante. E lembrando pra galera, o jogo tá só começando, mas logo após o jogo tem tempo de bola, hein? Logo após o jogo tem o nosso tempo de bola, enquanto a gente está revendo aqui a falta. Essa foi a primeira que o juiz não deu, né? A que ele deu e deu vantagem foi essa daí, a falta do Ronaldo em cima do Igor Jesus. O tempo de bola hoje promete, hein? Essa disputa ponto a ponto, cabeça a cabeça pela liderança do campeonato. O Palmeiras hoje venceu, o Flamengo ontem venceu também. Comando da Bárbara Coelho, com o Casimiro Miguel, com o Souza, com o Guilherme Beltrão. A nossa nova tradição das rodadas de domingo é o tempo de bola. Casimiro vai ter o tempo dele também para falar. Será que o Diniz vai dar jeito no time do Vasco? Será que ele é o cara certo? E hoje o tempo de bola vai falar do El Clássico, porque o Barcelona venceu o Real Madrid, está com as duas mãos na taça em La Liga e pela primeira vez na história foram 4 jogos e 4 vitórias do Barcelona para cima do Real Madrid em uma temporada apenas. Será que o Lamine Yamal vai chegar no patamar do Messi, no patamar do Cristiano Ronaldo, naquele nível mais alto? Acho que é um moleque que joga demais, hein? Tá Esculachando. Ele joga muito, viu, Robert? Vou te falar um negócio, hein? E foram 4 vitórias, assim, esculacho, né? Esculachando. Eu não vou nem entrar no tempo. Eu não vou nem falar do Ancelotti, que pode vir pro Brasil, né? Seleção brasileira. É verdade. Começamos a nos perguntar: é uma boa? Enfim, daqui a pouquinho no tempo de bola, hein? Mais de 16 minutos dessa primeira etapa. O Inter tem dificuldades aqui contra o Botafogo, com fome no Nilton Santos. E no alto para ganhar o Jair. Depois ele rebate. Aí o Ronaldo dá de cabeça. Bola com o Diego Rosa. Conseguiu fazer ali a abertura pro Ramon. Brian Aguirre. Faz o lançamento. Parede não foi tão bem feita pelo Luca. Aí o Cuiabano deu aquela toquinha, né? Aproveitar que tá chovendo. Um balãozinho ali para cima do Bruno Tabata. E o Botafogo tem a bola no campo de defesa. Ju Cabral, 16 minutos do primeiro tempo. De um jogo interessante até aqui. Duas equipes que muitas vezes procuram o corredor lateral para progredir ou para chegar ao seu duelo final. A gente fala muito da substituição do Alan Patrick, mas substituir os laterais do Inter também não é nada fácil. O Ramon hoje vai assumindo a função do Bernabé. Vamos ver a subida, Tabata, balança, atravessa, boa bola pro Wesley, chegou na área, botou na frente, Wesley, John! Sensacional! Defesaça do goleiro do Botafogo, John! Chute cruzado, endereçado, bola rasteira pro gigante, cara quase 2 metros, John foi lá embaixo para fazer a defesa. E as melhores oportunidades do Inter aparecem por ali. Foi com o Ramon, agora com o Wesley. Botafogo com dificuldade de defender seu lado direito. Veio o levantamento para a grande área. Ótimo jogo, hein? Ótimo jogo até aqui. Bruno Tabata na bola. O Rochel é um gigante também, 1,91 m. Está se escondendo ali atrás. Vem o levantamento. Reclamação dos alvinegros que essa bola fez a curva por trás do gol. Dominando o Thiago Maia. Tapa do Brian Aguirre, de lateral para lateral com o Ramon. O Inter segue na grande área. O Wesley, pé direito, o Wesley limpou, bateu. Ficou em cima da marcação, deu rebote, Ramon chuta. Pega na zaga e vai à linha de fundo, escanteio. O Wesley chegou a reclamar de um toque no braço do jogador do Botafogo. Vamos ver aqui, ó, na imagem frontal. Não, né? Mas nunca. Não. O Wesley reclamou, mas... porque tem que estar no papel de reclamar também, Luiz. Deu levantamento para a grande área.
Bola na segunda trave, subiu o Vitor Gabriel, deu de cabeça o Aguirre pro meio, Luca testa, deu rebote, o Wesley, chega Igor Jesus, aí o Arthur vai brigar pela bola. Acabou não conseguindo ficar com ela. A gente consegue escutar aí o Roger Machado. Trabalhando o Inter. E achando espaço com o Tabata. Carrega a Tabata. O Wesley está participativo no jogo. Wesley. Atropelado, é falta nele. Falta perigosa. E o Inter vai tentando sanar a falta do Alan Patrick, que é um cara extremamente importante, com as movimentações que faz o Tabata e muitas vezes o Thiago Maia, né? Ronaldo e Diego Rosa ficando responsáveis pela saída de bola. Agora foi a primeira vez que o Thiago Maia baixou mais, mas muitas vezes pisa um pouco mais para frente. Tabata pisando muito pelo centro, abrindo bem o corredor pro Aguirre para tentar ser esse cara da qualidade do passe, de se aproximar do centroavante, de se aproximar do Wesley. O Inter vai crescendo na partida. Tem bola parada, quase 20 minutos e o John já começou a trabalhar ali embaixo de um pé d'água no Nilton Santos. Olha lá. Olha a malandragem. Botou a bola um pouquinho na frente da onde estava a marcação na espuma. O Diego Rosa, ele botou um pouquinho só na frente, ali alguns centímetros. Faz diferença? Mas o juizão chegou lá e sinalizou de novo. Pera aí. Botou. Faz diferença, Luiz Felipe Reis? Alguns centímetros? Claro que faz. É, né? Olha lá. Faz, né? Tá vendo? Bola molhada, gramado molhado. Vem pra bola o Diego Rosa, pé direito, o Diego bateu. O Dia das Mães. Sabe quem pode te ajudar a marcar aquele golaço com ela? É a Claro, Casimiro Miguel. Smartphones, fones Bluetooth, caixinha de som e smartwatches no precinho para sua mãe curtir daquele jeitão. Então, ó, QR Code está na tela. Veja tudo que a Claro pode oferecer de conexão para você e para a maior paixão nacional antes do futebol, a sua mamãe. Está revendo aqui o lance do gol, né? Uma jogada que começa num arremesso lateral, o Aguirre tenta cortar, o Jefinho toca para trás e o Igor Jesus, que tinha iniciado a jogada lá, depois da escorada no arremesso lateral, aproveita para emendar e fazer 1-0 para o Botafogo. Luiz. Dai, Natália. Igor Jesus caiu sozinho aqui no gramado. Parece estar sentindo, não sei se foi da falta anterior, mas está caído no gramado agora. A gente está vendo o bolinho de jogadores ali em volta do Igor Jesus. Parece realmente ainda fruto daquela pancada, daquela dividida com o Ronaldo. A gente está vendo o Juan Cruz indo já para o trabalho de aquecimento. Pode ser uma possibilidade, ele que chegou do Ludogorets. Jogou ao lado do Igor Jesus. Obviamente pode ser uma alternativa ao Igor também nesse comando de ataque do Botafogo. Ô, Luiz, e só algo interessante, né? A gente fala de um Botafogo que precisa melhorar o desempenho, que muitas vezes vence, mas o desempenho está abaixo. O Botafogo, antes de iniciar a rodada, era o segundo time que mais finalizava na competição, mas tem o terceiro pior ataque da competição. Então, enfim, um Botafogo que teve seu técnico também chegando em abril, ainda tem muito a evoluir, muita coisa para melhorar, mas um time que tem pouco tempo para treinar, como a maioria das equipes. Vai no alto e ganha Rojo. Ela sai em arremesso lateral para a equipe do Botafogo. O Botafogo vem de 5 jogos sem derrotas como mandante, com 4 vitórias e 1 empate. E o Internacional, nos últimos 6 jogos como visitante, 4 empates e 2 derrotas. Contraste dessas duas equipes quando o recorte é como mandante e como visitante. Dominando a bola aqui, David Ricardo. Jogador que chegou do Ceará à equipe do Botafogo. Tá aí o David Ricardo fazendo hoje o seu 7º jogo. O torcedor ainda vai conhecendo as características do David Ricardo. Thiago Maia. Tabata. Toque não foi nem pro Luca, nem pro Wesley. Olha, dominada aqui pelo Alex Telles. Marlon Freitas. Aí o capitão do Botafogo. Aí o Marlon, vem o lançamento,
Vitinho tentou o cruzamento, estava em posição de impedimento. Se tem Brasileirão, tem Cazé TV. E no próximo sábado, a primeira de Fernando Diniz como técnico do Vasco da Gama. Vasco e Fortaleza. Não tava não, hein? Aqui a posição de impedimento do Vitinho, na imagem a gente viu, parecia condição legal. No próximo sábado, a partir das 4h30 da tarde, tem Vasco e Fortaleza. O Fortaleza aparentemente engrenou. Chegou aquele momento da temporada que o time do Vojvoda desandou a fazer gols. Foi contra o Colo-Colo, foi contra o Juventude, uma goleada de 5. E o Vasco vem de uma derrota ontem. Cara, aliás, 2 derrotas, né? Vem de algumas derrotas, né? Mas as últimas 2... Vamos lá. Vem aí Fernando Diniz. Né? Fernando é louco Diniz. Meu Deus do céu, meu Deus. Não tenho paz. 4h30 da tarde nesse próximo sábado ao vivo aqui na Cazé TV no YouTube. Eu digo sempre, se tem Campeonato Brasileiro, se tem rodada do Brasileirão, tem transmissão na Cazé TV. E esses 2 times também nas competições sul-americanas, já fazendo aquele convite para você, vão jogar nesse meio de semana, os Fortaleza pela Libertadores, o Vasco pela Copa Sul-Americana. No Noche de Copa você vê os lances e vê os gols, hein? Tudo que de melhor acontece na rodada de Sul-Americana, de Libertadores, terça, quarta e quinta, no Noche de Copa. Os 2 jogam ao mesmo tempo, inclusive, Luiz Felipe Freitas. Na terça-feira, na mesma hora. Olha aí, ó, que beleza, hein? Terça, quarta e quinta, a partir de 6h30. Noche de Copa, cara, é uma loucura. Sabe aquela louquinha gostosa? Que sai um gol. Sai gol, não para essa lance perigoso, bola na trave. Sai um gol em Fortaleza, a gente mostra. Sai um gol no Rio Grande do Sul, a gente mostra. Sai um gol no Paraguai. Sai um gol em Quito. Aquela resenhazinha gostosa, na Bolívia. Né? Quando sai gol na Bolívia, eu me apaixono. Aí o chat porrindo, conversando. Isso. É Noche de Copa, com o melhor da Libertadores, o melhor da Copa Sul-Americana na Cazé TV. Terça, quarta e quinta, hein? Se prepare. Vem aqui o Bruno Tabata. Bola com o Brian Aguirre. E quando com o Agustin Rochel. Rochel está emprestado pelo Hertha Berlim da Alemanha. Fazendo passe o Ramon. Tem bola para o Wesley. Agustin Rochel. Faz o domínio. O Inter vai trabalhando a bola, o Inter não sentiu o gol não, pelo contrário, parece ter acordado depois do gol sofrido aos 9 minutos. Vem Ramon. Fazendo o passe com o Aguirre. Tabata. Deu aquela cavada. Chegou pro Ramon. Fez a finta em cima do Jefinho. Outro drible. Juiz mandou seguir. Aí o contra-ataque. Arthur. Igor Jesus contra 2. Ele domina, traz para o pé direito. Passe rasteirinho para o Arthur. Não tinha como dar essa bola mais adiante para o Cuiabano. Recua a jogada. Marlon Freitas para o Jefinho. Cuiabano deixou. Vitinho para trás. Ronaldo. Vem para controlar a jogada. Recuando com o Vitor Gabriel. O zagueirão sai jogando também. Deu certo para o Inter. Ronaldo. E aí a falta tá marcada. Ô Robert, até falando um pouquinho sobre o Thiago Maia, né? Hoje ele, com esses outros 2 volantes em campo, um pouquinho mais livre para armar lá na frente, né? É verdade, apesar que quem tá assumindo isso, de fato, é o Bruno Tabata, que tá jogando muito bem. E pelo lado do Botafogo, eu tô sentindo falta de uma movimentação melhor do Arthur. Ele não tá bem adaptado ali, ele tá posicionado como se fosse um meio esquerdo ali, um pouquinho atrás do Igor Jesus. Ele não se encontrou ainda na partida e é excelente jogador. Trabalho de bola do Botafogo. Marlon Freitas, a subida do Jair para levantar. Antony vai lá no alto e fica com a bola o goleirão. E rapidinho o Inter quer sair pro ataque, hein? Na passada larga do Aguirre. Ninguém do Botafogo dá o bote. E ele toca atrás do Luca. Protegeu o David Ricardo para ganhar tiro de meta para a equipe do Botafogo. O Luca estava ali pedindo a bola por dentro.
O Renato Paiva também um pouco impaciente, não deve estar tão satisfeito, assim como o Roger Machado também. Quer dizer, o Renato Paiva não é que não esteja satisfeito com o time hoje, mas com o momento que o Botafogo tem vivido, apesar de, contando com essa partida aqui, chegar a 4 vitórias nos últimos 5 jogos. E a pressão do Inter não deu em nada. Com liberdade aqui o Gregory, Jefinho. Aliás, a pressão do Inter deixou, foi espaço para o Botafogo trabalhar. Vem tapa na frente, Vitinho, cruzamento, Vitor Gabriel faz o corte. Fica um jogo muito pelo lado de lá, né? O lado direito do Botafogo e o lado esquerdo do Inter, né? O Vitinho se projeta bem, vai fazendo uma boa dupla com o Jefinho, logo eles vão, ora um pisa na linha, o outro vem mais por dentro. Muitas vezes o Vitinho tem ultrapassado, tem ocupado bem o espaço, um Botafogo que tenta balançar muito a última linha do Inter, mas que tem dificuldade de fazer essa saída, essa pressão um pouco mais acima para impedir a progressão do Inter, né? Como o Inter consegue fazer essa bola girar de um lado para o outro, muitas vezes usa a movimentação do Tabata, ou a própria função do Luca aí, de homem mais de referência, de fazer uma parede e fazer com que o Inter consiga progredir. Um jogo bem interessante até aqui, Luizinho. Rocão. O aqui veio à frente, conseguiu brigar o Luca, veio em recuo. Alex Telles ganhando a jogada. Alex Telles jogou no Juventude, jogou no Grêmio. Tem aí a sua parcela de rivalidade com o Internacional. Ele que fez 2 jogos na última Copa do Mundo com a seleção brasileira. Infelizmente também mais um, né, dos que acabaram se machucando durante a Copa do Mundo de 2022. Passe do David Ricardo não foi legal. Mas tu acha que o torcedor abandona o time? Jamais. Você abandona o time do seu coração? Não. A gente sabe que o torcedor brasileiro não abandona o time jamais, hein? Na boa fase, na fase ruim, a gente está sempre lá, seja onde for. E quem também está sempre junto com o torcedor em todo momento é Rexona, que não te abandona e está sempre lá, na hora de torcer. E para você não ficar sem a proteção de Rexona, acesse o QR Code que está na tela e use o cupom Rexona Cazé TV. Rexona Cazé TV tem desconto especial no seu Rexona para você torcer com 72 horas de proteção contra o suor e o mau odor. É para torcer até a próxima rodada, até o próximo jogo. É a proteção daqueles que não abandonam o seu time nunca. Rexona não te abandona. Vem descendo aqui o Internacional. Tabata. Ainda ele, bola pro Wesley, chegou, Wesley limpa atrás pro pé direito, recuou, Ronaldo bate para ficar com o escanteio. Escanteio pro Inter. Se a dupla do Botafogo cria pelo lado direito, a dupla do Inter responde por aqui. Ramon pisando bem à frente, o Wesley participando bem com a ação do Tabata, como já disse bem o Robert, né? Participando muito, se movimentando muito, sendo esse cara da ligação do meio pro ataque e dando muito certo do lado do Inter. Tem levantamento para a grande área. Tá na bola o Diego Rosa. Cruzou, segunda trave. De cabeça fez o corte, defesa do Botafogo. O Thiago Maia, por esse lado, prefere o escanteio. Chegando o Bruno Tabata para a bola. Ameaçou o toque curtinho. Agora sim, vai levantar essa bola na área. Tabata levantou, John soltou, tá viva, falta em cima dele. Gramado molhado, bola molhada. O goleiro não consegue pegar essa bola no alto. O juizão tava de olho e pegou a falta. Luiz. João Barreto. Sei que no começo você falou que o Roger Machado tem um estilo mais sereno, mais tranquilo, mas hoje é um jogo que ele está especialmente bravo. Está cobrando seus atletas o tempo inteiro, desde posicionamento, erro de decisão também. Está falando com todo mundo. Já foi o Lucas, já foi o Ronaldo. É um jogo que tem até a questão do entrosamento, né? Quanto menos entrosado está o seu time, mais você vai ter dificuldades de encontrar os passes ou as linhas de passe estarão apresentadas para o jogador e aí fica um perde e ganha danado. O Inter que é muito forte na bola aérea, a gente lembra algumas rodadas no clássico com o Juventude, 2 gols do Vitor Gabriel e 2 cruzamentos do Alan Patrick, que não está em campo hoje. E o Botafogo também acaba errando um passe fácil ali, o Jefinho, que
se destacou no Resende, chegou ao Botafogo, se destacou no Botafogo, foi pro Lyon, voltou pro Botafogo primeiro emprestado, e aí o Botafogo consolidou ali a compra em definitivo dos direitos do Jefinho e contribuiu também com o título da América. No ano passado foi dele o gol, né? Na última rodada da fase classificatória, o gol classificou o Botafogo para a fase de mata-mata. Rochel. Brian Aguirre. Quase 34 minutos nesse primeiro tempo. Marlon Freitas. Chega Alex Telles. Contra 3. Melhor pro Aguirre. Olha onde está o Luca. Ajudando lá atrás para tentar contribuir nessa recuperação. Na verdade, estava ali o Ronaldo. Falei do título do Botafogo da Libertadores. Vem aí, hein? Copa do Mundo de Clubes, ao vivo na Cazé TV. Se prepare, torcedor do Botafogo. Todos os jogos do Botafogo aqui com a gente, hein? Todos os jogos do Botafogo aqui com a gente. 100%. 100%. O Botafogo estreia no dia 15 contra o Seattle Sounders. Mas deixa eu botar, Botafogo e Atlético de Madrid. É aqui vamos mostrar, também? Sim. Botafogo e Paris Saint-Germain. Dia 19 de junho. Mas o Paris Saint-Germain finalista do Champions League? Isso, a gente vai ver aqui. Contra o Botafogo, campeão da América? Isso. Aqui? Isso. E contra o Atlético de Madrid, você que estava na dúvida, dia 23 de junho. Mas tem que pagar alguma coisa? Não, é de graça. É de graça? É de graça. É louco. Vai começar no próximo dia 14 e está chegando, gente. Eu vou te falar, hein? Speak English? Speak English? Tô ansioso, hein? Tô ansioso. Very nice! Copa do Mundo de Clubes da FIFA! É ao vivo aqui na Cazé TV. Subiu a bandeira pro Brian Aguirre. Até chamei o Brian Aguirre de Brian, viu? Brian. Você viu como é que é? Tá muito Você americano, começa a soltar o my inglês, Tá muito eu solto esse americano. Brian. It's been a long... Falando em Brian, eu só me lembro dessa música. Pô, caramba. Saudades do monstro. Tem jeito. Droga. É o Brian. Aqui o Jair. Essa é a Casemira Miguel. Tô aqui com o Cazé, com a Ju Cabral. No gramado tá o Robert. João Barreto com os detalhes do Inter. A Dai Natália com as informações do Botafogo. É mais uma grande cobertura da Cazé TV no YouTube, no Brasileirão. Chegando à 8ª rodada. Erro de passe. Vem o Wesley. Ele tentou o chute. A bola Roger pegou Machado na marcação. aqui agora. Fala. Vou te falar, Luizinho, agora assim, Enlouqueceu. eu queria conseguir te mostrar a reação do Roger Machado com essa tentativa do Wesley. Realmente esses caras vão ouvir no vestiário, viu, gente? Faz parte, né? Arriscou, não tinha ninguém entre o Wesley, nem ninguém do Internacional, entre o Wesley e o gol do Botafogo. Ele olhou para um lado, olhou para outro e falou assim, não tem ninguém? Eu vou daqui mesmo. Não valeu a intenção? Pro Roger, não. Igor Jesus. Alex Telles. O Ronaldo na retomada da posse. Diego Rosa. Rochel. Esse é o Aguirre. Recomeça uma bola arriscada. Vitor Gabriel, hein? Qualidade para dominar, limpar e já acionar a subida do Ramon. Em tabelinha. Passe também não foi legal para eles. Escorou mal o Wesley. E aí o Ramon, você percebe que ele dá uma travada na corrida porque ele sentiu alguma coisa, hein? Na hora que ele foi fazer o break, ele deu uma segurada. Sentiu alguma coisa ali o lateral do Inter. Tabata. Pedalou. E vem atrás. Ronaldo. De volta para Diego Rosa. O Inter vai trabalhando a bola. O Inter com muitas substituições, né? Com muitas mexidas em relação ao time principal. Vai tentando ser protagonista no campo de ataque. Bola passou. Não pelo Alex Telles. Aí o Rochel rebateu. Olha como o Botafogo está no campo de defesa e o Inter vem para o campo de ataque. E daqui a pouquinho, no nosso intervalo, os gols da rodada. O Vitor Roque fez, vou chamar de na última bola do jogo, o gol do Palmeiras contra o São Paulo. O Palmeiras é líder do campeonato. O Atlético também, na última bola do jogo, praticamente venceu o Fluminense. Em casa, na estreia do seu novo gramado sintético. Vamos ver daqui a pouquinho como foi a vitória do Galo. O Cruzeiro tocou 4 para cima do Sport. O Sport com começo de campeonato horroroso do Lanterna do Brasileirão.
E é claro que a gente também vai ver o gol do Arrascaeta, que deu no sábado a liderança provisória à equipe do Flamengo. Os gols da vitória do Mirassol contra a equipe do Corinthians. A virada do Vitória para cima do Vasco com um jogador a menos. Isso não. A goleada do Fortaleza para cima do Juventude, meteu 5. E o Grêmio, você viu o Grêmio? O Grêmio fez 1 a 0, parecia que ia ganhar o jogo, mas não aconteceu não. Vem aqui o levantamento fechado. A bola tá viva, John, lá embaixo para ficar com ela. O Ronaldo caindo, desequilibrado, não conseguiu emendar pro gol. John ficou com ela e liga rapidinho o contra-ataque. Ele tentava o Igor Jesus, vem de cabeça na disposição 2 vezes para ganhar a jogada. O time do Inter, Arthur com a bola, tá meio sumido no jogo, Arthur desamar. E o torcedor do Botafogo fica impaciente com o Arthur. Vem contra-ataque o Wesley, bota o corpo. Aí já foi agarrado o Wesley. Conseguiu passar do primeiro, Jair. E o juiz manda seguir. Opa! É, o Robert lá do outro lado, com a visão do campo, achou diferente. Daqui a pouquinho tem replay pra gente conferir também. É que o juiz deu primeiro vantagem, depois ele não deu a falta. Assim, Luiz, já é a segunda ou terceiro lance semelhante que ele deixa o jogo seguir. Ele não tá dando essa falta assim com esse contato um pouco a mais. Tem que ser um contato assintoso. Ele tá deixando correr. Então, para os jogadores já sentirem o árbitro. Aguirre pro Luca. Enrosco do Luca e do Jair. Os dois foram pro chão. Recuperada pelo Tabata, levantou, segunda trave, o Wesley tava dando peixinho, chegou de cabeça, Vitinho. É para dominar o Arthur, bate para frente. Inter vem para pressão, hein? Finalzinho de primeiro tempo de pressão colorada. Vai daí. Diego Rosa, Tabata. Toque forte demais, olha, os dois caídos, né? Um choque-olho lá dentro do Jair com o Luca. Os dois agora estão no chão e a gente vai rever a jogada no detalhe. Naquela câmera aproximada, com os dois chegando a bola. E aí, Ju Cabral, você que foi minha zagueira. Antes, vamos só ver aqui também na câmera de trás, ó, como a bola ficou até tranquila pro John, numa bola que estava enroscada lá dentro. 11ª finalização do Inter, né? A terceira defesa do John. Acho que lance normal ali na disputa dentro da área, nada. Aí, sem discussão, não dá para fugir da imagem na minha visão. Falta, eu daria falta. Mas um Inter que cria mais, que progride mais, que tem muitas vezes Ronaldo e Diego Rosa com liberdade para fazer essa bola girar de um lado para o outro. Quando chega do lado do campo, com boas associações e toque rápido, o Inter muitas vezes consegue envolver no toque de bola, na tabela, e busca a finalização. O Inter que vai tendo a bola contra um Botafogo que vai errando muito. Erra passes, tem dificuldade em encaixar a marcação, cede mais espaços para o Inter progredir e, por enquanto, ser dono do jogo, mesmo com um placar adverso. Aí o Luca vinha na correria com o Jair, mais uma vez o contato entre os dois. O jogo tá bom, já tivemos gol do Igor Jesus, que até agora, né, muito provavelmente, imagina o grande de cada jogadaça Esporte da Sorte do jogo, que lá dentro do nosso tempo de bola, Casimiro Miguel, Souza, Bárbara Coelho, Guilherme Beltrão vão determinar, e a galera, obviamente, no chat também, qual foi a jogadaça Esporte da Sorte do jogo. Gadai. Era uma informação sobre o Paiva, não sabia se ia me chamar agora exatamente, mas tá bastante bravo aqui, principalmente com marcação, mas o jogador que ele tá mais chamando a atenção é o Cuiabano. Foi no lance anterior e principalmente nesse agora também, que o Cuiabano não voltou para marcar. Aqui vem de calcanhar, Vitinho. Na verdade era o David Ricardo para controlar, depois a bola é rebatida, o Botafogo novamente perde no campo de defesa, vem chutão, é o Inter novamente, recuperando essa bola, controlando o jogo, controlando o Galódio também. Chegou a hora da verdade, tá? Chegou a hora da verdade na Kings League, as semifinais estão aí. E olha, vai ser pegada, viu? Vai ser pegada porque o Desimpedidos enfrenta a Fúria no duelo de peso. Do outro lado, Dendele contra Fluxo. O Dendele que eliminou a G3X. Pra quem achava que a G3X ia varrer todo mundo? Bicho pegou, filho. Bicho pegou. Amanhã, a partir das 6 da tarde, ao vivo aqui na Cazé TV, aquele climinha de decisão que a gente gosta. Gostosinho, tá gostosinho, Luiz. 6 da noite, ao vivo aqui na Cazé TV.
Mais 2. Quem foi o homenageado aí, hein? Eu só peguei... O juiz. Olha aí, brigou já. Tá bom, então foi o juiz. Eu só peguei a homenagem. Sobrou pro Tabata. Vem ele, Tabata na área, tenta ficar de frente para a marcação, tenta o cruzamento, Jair consegue bloquear. Jair é gigantesco, né? 3 passos do Tabata era um do Jair, pô. 1,98 m. É brincadeira. Botafogo desembolsou uma nota, hein? Mais de 10 milhões de euros para tirá-lo do Santos. Mas é muito bom, hein? Muito promissor, tem só 20 anos de idade. Bom jogador e muito novo. Você está conferindo também as opções, né? Depois de conferir as opções do Botafogo, as opções do Inter. Tem bola fechada, tirou de soco John. Aí o Jefinho de cabeça. Aguirre vai para o recuo na segurança com o Antony. Corrigindo, Luiz, mais 4. Tá bom, vamos até 49 então. Obrigado, João Barreto. Lançamento, aqui a condição é boa do Arthur. Botou na frente. Arthur bate pro gol. Golaço! Golaço do Botafogo! Arthur! Para começar a mostrar o seu talento com essa camisa. De uma grande contratação, de um cara de uma grande expectativa, faz o grande gol dele com a camisa do Botafogo. E que passe do Marlon Freitas, que bola do capitão alvinegro. Arthur pegou bonito, aquela bola que sobe e que desce na hora certa, vai lá no cantinho, indefensável. Arthur, 2 para o Botafogo, 0 para o Internacional. Robert aí na sua frente, que golaço do Arthur! Que golaço, e era a bola que ele queria, né? Lançamento, ele atacando o espaço, botou na frente, falei, chuta meu filho, ele pegou na veia, um golaço, excelente gol para ele pegar moral com a torcida, pegar moral no jogo. E o Botafogo, ufa, dá uma respirada, ele tomou sufoco nesses últimos 10 minutos. Casimiro Miguel, se estava sendo criticado, se estava recebendo aquele burburinho das arquibancadas, agora é uma baita de uma resposta. É uma baita de uma resposta, Luiz, é um baita de um gol, um golaço, né? Um golaço de um jogador que a gente sabe, cara, que tem essa capacidade, que tem essa qualidade. Cara, e assim, o Rohel correndo no lance, depois a galera pode resgatar, a gente tem aqui o YouTube, né, que a galera pode voltar. Rapaz, ficou feio demais pra ele, viu? Nossa senhora, pegar o Arthur na corrida é difícil. Olha a chegada, Lucas chapelou bonito, tocou pra trás, pra quem vem o Ramon! Pegou mal, Ju Cabral, 2-0 Botafogo! E aí não dá pra você dar liberdade pra quem tem qualidade no passe, né? A liberdade que deu o Inter pro Marlon Freitas foi impressionante. O Botafogo tinha muitas dificuldades na partida, não conseguia ligar esse contra-ataque. Com a liberdade que deu pro Marlon Freitas, o Arthur não desperdiçou a única oportunidade que teve no jogo. Luiz, vou te falar, hein? A Ju falou, o passe do Marlon Freitas é uma sacanagem. Eu não sabia que a Gazeta TV tinha comprado direito de passar pornografia essa hora. A gente tá mudando a live para mais 18 agora. É brincadeira o passe do Marlon, bicho. Que é isso? Que bola do Marlon Freitas, hein? Que passe! 2-0 Botafogo, e daqui a pouquinho uma chuva de gols, hein? Já o gol que deu a vitória ao Palmeiras contra o São Paulo no Clássico. Wesley, falta nele. O Wesley tá tentando, ele toca na bola, ele vem para a jogada pessoal, mas não tá conseguindo ainda abrir o placar, ou fazer o seu primeiro gol no jogo, né? Inaugurar o placar no Internacional. Aí a falta do Fitinho. Vamos ver o gol do Vitor Roque já, foi aos 50 minutos do segundo tempo. O gol também do Igor Gomes, que foi aos 49 do segundo tempo, que deu a vitória ao Atlético Mineiro para cima do Fluminense. A goleada do Cruzeiro, jogos de hoje que foram finalizados. Os resultados de ontem também, o Flamengo vencendo o Bahia, o Mirassol batendo o Corinthians. Alô, Memphis! Que acavada, hein? Daqui a pouquinho você vai ter que falar disso, hein? A gente fala? Logo depois do jogo tem. Tempo de bola. A virada do Vitória para cima do Vasco, a goleada do Fortaleza para cima do Juventude, empate do Grêmio com o Red Bull Bragantino. Tudo isso daqui a pouquinho no nosso intervalo.
Tem bola parada. Igor Rosa tá na bola para cruzar. John de soco tira. E o rebote. O Aguirre foi para aquela finalização para ou acertar o gol ou não perder a posse de bola, né? Não conceder ali uma posse gratuita à equipe do Botafogo. Sentido também o David Ricardo. Botafogo chegando à 4ª vitória nos últimos 5 jogos. Será que o discurso vai mudar em relação ao trabalho do Renato Paiva? Será que o jogo de hoje é suficiente para isso? Daqui a pouquinho também, dentro do tempo de bola, toda a repercussão desse, por enquanto, Botafogo 2-0 para cima do Inter. Vai pro Cuiabano. Tentou a finta contra o Rochel. Aí o Luca, enroscado com o David Ricardo. O Juizão pegou a falta. É sim, Luiz, é isso que a torcida do Botafogo quer ver, tá? Bons resultados, quer ver um futebol. Acho que o futebol ainda não agrada 100% o torcedor do Botafogo, mas pelo menos os resultados chegam. Então, assim, tem que começar por algum lugar. Não estava nem tendo futebol, nem os resultados. Os resultados agora estão aparecendo. O futebol tem que ir melhorando também. Apita o árbitro final de primeiro tempo. Botafogo 2-0. Igor Jesus aos 9, Arthur aos 44. São as emoções da 8ª rodada do Brasileirão Betano ao vivo aqui na Cazé TV. Já as entrevistas no gramado. Daqui a pouquinho os gols da rodada também. Mas agora eu faço o convite para você ativar o efeito estrela. Acesse estrelabet.bet.br. Estrelabet travou odds incríveis para você palpitar no segundo tempo. Tá? Corre lá para você conferir. É simples, é num instante. Acessando o QR Code que está na tela ou entrando em estrelabet.bet.br. Daqui a pouquinho as entrevistas no gramado. Daqui a pouquinho o gol da vitória do Palmeiras. Vamos escutar o Wesley. Wesley, fala um pouquinho desse primeiro tempo que o Inter chegou a controlar mais o jogo, mas não conseguiu ter a mesma eficiência que o Botafogo para conseguir transformar as oportunidades em gol. Né? Exatamente, eu acho que você concluiu bem a pergunta. Então, é isso que a gente fez. A gente entrou bem no jogo, controlando um pouco das ações, acabamos sofrendo de um gol ali de lateral, coisa que não pode acontecer. A gente vai chegar no vestiário agora, vai se cobrar bastante. Mas é isso, a gente teve as melhores oportunidades, eu acho ali. O John fez algumas boas defesas. Agora é voltar, tentar acertar o que tem de errado ali para poder voltar e buscar o primeiro e o segundo gol, empatar, tentar virar o jogo, sair daqui com um resultado positivo. Wesley, um time de hoje que a gente viu que não é o time que sempre entra em campo, né? O quanto que isso pesa, você acha, por enquanto? Eu acho que o Roger preza a gente bastante no dia a dia ali, que não tem time titular. Eu acho que a boa espinha do time tá de fora hoje descansando, então acho que quem tá com a camisa do Inter, quem entrar tem que, independente de tá jogando bastante ou não, acho que o elenco é formado assim, alguns vão jogar mais, outros menos. Então quem entrar e vestir a camisa do Inter tem que estar desempenhando um bom futebol, e é isso que a gente tem que entrar em campo e mostrar todas as vezes. Tá aí o Wesley, atacante do Internacional, falando depois desse primeiro tempo de 2-0 para a equipe do Botafogo contra o Internacional. Vamos escutar o Arthur. Arthur, queria que você falasse sobre o teu segundo gol com a camisa do Botafogo, principalmente com esse resultado sendo muito positivo até agora, com a sequência que o Botafogo tem tido. Então, queria que você falasse do gol e também desse jogo e da importância do resultado até aqui. Primeiramente, estou muito feliz pelo gol, dedicar esse gol para todas as mães do mundo aí, principalmente a minha esposa. Estou muito feliz pelo gol, mas está faltando um pouquinho na marcação, a gente está deixando o Internacional muito à vontade para jogar. Mas a gente foi eficiente, a gente chegou praticamente 2 vezes, fizemos 2 gols, então acho que essa pegada, no segundo tempo, melhorar essa marcação para a gente sair com 3 pontos. Arthur, foi um gol importante no momento que o Inter estava mais ali no campo de ataque, né? E pela maneira como você comemorou com certa raiva, né? Esse gol estava precisando desse gol, né? Claro, com certeza, como eu te falei, me cobra bastante para sair o gol, então você foi bem feliz ali, a gente estava deixando a marcação um pouco do Inter vir com bom pro jogo, então a gente foi eficiente, fizemos 2 gols, estou muito feliz. Valeu. De volta, você em todo o Brasil ligado na Cazé TV. Daqui a pouquinho o Oscar Romero vem a campo no time do Internacional. Vamos aproveitar para a gente dar uma olhadinha na nossa câmera exclusiva. O que ela captou no primeiro tempo, hein? Vamos ver. Câmera exclusiva da Cazé TV. Olha lá. Agora sim, Casimiro, a galera tomando aquele negocinho, dança, né? Fazendo aquela dancinha. O amigo tá tomando 2 ao mesmo tempo. Mas aqui, ó, a reação do Igor Jesus, né? No momento do gol. É um cara que ele é cobrado, Casimiro, porque ele não é um atacante artilheiro, ele é um atacante preparador de jogadas. Olha como ele começou a jogada. Ele vem dar a escorada de peito e depois vai lá na frente para fazer o gol.
É um centroavante, assim, Luiz, ele não vai ser um cara de 30, 40 gols numa temporada, mas ele é muito importante, né, para o sistema ofensivo do Botafogo. É um cara que prepara jogadas, é um cara que tem essa parede muito forte, esse pivô muito bom, tem bons passes. Ele é muito mais do que só um camisa 9. Por isso que ele é 99, meu irmão. Perfeito. Ele é muito mais do que só um centroavante fazedor de gols. Faz muita coisa. Olha só, a torcedora vai fazer a dancinha também, né? É com o Bruno Massa, malandro. Quem não consegue, quem não dança? Não tem jeito. O Bruno Massa é gigantesco. O time do Botafogo vai voltando também. O Inter vai fazer uma substituição. Vem aí o Oscar Romero na equipe colorada. Tá voltando também o Marlon Freitas. João Barreto, quem é que sai para a entrada do Oscar? Thiago Maia, camisa 29, já está aqui no banco, entrando Oscar Romero. E a dúvida no começo do jogo era exatamente essa, se o Oscar ia começar o jogo ou ia para o banco. Então agora fazendo a substituição, a primeira do Roger Machado. O Botafogo também mexe, né, Dai? Luiz, já vou grudar. É isso. Bom, o Jefinho saiu com a 47 e o Natan entrou com a 16. Beleza, 2 substituições aí, uma de cada lado por início do segundo tempo. A bola vai rolar para a etapa final. Saída é do Internacional. Tudo pronto. 8ª rodada do Brasileirão. 2-0 Botafogo. Simbora, profissional! Autoriza o árbitro. Bola rolando para o segundo tempo. Botafogo 2-0. Igor Jesus e Arthur. Internacional vai estacionando com 9 pontos. 8ª rodada do Brasileirão. Betano, ao vivo aqui na Cazé TV no YouTube. E você vai tendo a confirmação das substituições, né? A saída do Jefinho para a entrada do Natan Fernandes com a número 16 na equipe do Botafogo. E no Internacional, a entrada do Oscar Romero no lugar do Thiago Maia. Que se é para ser um armador, se é para ficar um pouco mais à frente dos volantes, faz um pouco mais de sentido. Já quero escutar do Robert, porque vem um lançamento. Toca de cabeça para trás, brigou Ramon. Bola tá no alto, tá viva. Ramon tentou a finta, foi desarmado. Chegou o Arthur pro Marlon Freitas. Já o lançamento do Oscar Romero. Antecipa-se Jair. Vem para dominar o Natan. E aí recua com o Vitinho. Tá pressionado o Jair. Bateu pra frente, ficou viva. Tabata! Espalma, John! É um gigante. O John tem quase 2 metros. Ele vai lá no canto para fazer a defesa. É um gigante de altura e um gigante figurativamente, né? Mais uma defesa maravilhosa. Começa o segundo tempo de uma forma semelhante como foi o primeiro, né, Luiz? O Inter vai pressionando, o Inter vai chegando. O Inter que tem mais chute, tem mais posse, tem mais finalização, tem mais transição no gol, tem mais defesa do Botafogo. Cada 2-0. O Robert parece fazer um pouco mais sentido, né? O Oscar Romero do que o Thiago Maia nessa função. Exatamente, Luizinho. O Oscar Romero tem uma característica mais ofensiva de criação de jogada para ajudar o Bruno Tabata. O Bruno Tabata parece que vai pisar mais dentro da área e quase faz o primeiro gol do Internacional. Já falar empate, né? Mas quase abre o placar para o Internacional. E o John tem uma envergadura impressionante, né? Impressionante. Defesaça, né? O cara, é isso que a gente fala, um goleiro de 1,97 m. O John chegou no ano passado, veio do Santos, teve que brigar várias vezes no Santos pela posição de titular, com o João Paulo principalmente, teve no Internacional, chegando a 70 jogos com a camisa do Botafogo. E por enquanto, desses 70 jogos, em 28 não sofreu gols, contando com esse já. Tá aí o Natan. Tem arremesso lateral, o time do Botafogo. Aí o Natan tentando a jogada. Tem arremesso lateral, Ramon. E o Natan, né, que a gente fala também desse, que entrou agora, né, na equipe do Botafogo. Menino da base do Grêmio.
e que é muito bom jogador. Botafogo traz também mais uma, que a gente pode dizer, não só um cara para agora, mas para o futuro principalmente, porque tem só 20 anos de idade o Natan. Chegando na bola o Tabata. Levantamento vem para a grande área. Fez o corte, a defesa do Botafogo. Rohan rebateu. Luiz. João Barreto. Com a saída do Thiago Maia, o capitão do Internacional agora é o Wesley. E o que dá para perceber também é que o Roger está cada vez mais perdendo a paciência com o Ramon, que está na esquerda. Ele já tinha pedido para ele ter feito uma passagem que ele não fez no primeiro tempo, está sempre falando com ele e agora está olhando para o banco quando ele acaba errando. Aí o toque de cabeça do Rochel. Bola chegando para o Ramon. Quase 5 minutos desse segundo tempo. O Inter vai tentando sair de trás. Luca. Olha como o Botafogo sobe a marcação e não deixa o Inter acelerar a troca de passe. Até gera uma insatisfação ali do Ronaldo, falando: alguém tem que aparecer. Se dá como opção de passe. Olha ele aí, ó, esperando. De novo, ninguém apareceu, ele toca para trás. E de novo ele abre os braços esperando que alguém se movimente. É o lançamento. Escorada do Wesley. Passou do Luca. Fogão. Garanta desconto, ingressos, bebida na Botafogo Store e muito mais. Seja camisa 7 e viva essa paixão. Quase 6 minutos desse segundo tempo. Bola nos pés do John. Quando exigido, o John virando o paredão, né? Ele teve um lance de falha recentemente na Libertadores contra o Estudiantes. Mas acontece com todo goleiro, inclusive os muito bons. E assim, Luiz, foi uma infelicidade, né? Mas a galera só cobra e a galera só dá aquela zoada porque sabe que ele é um grande goleiro, que não é costumeiro dele fazer isso, né? Então a galera até ficou, caramba, pô, o John não é disso, né? Mas foi um azar danado, viu? E foi em La Plata esse jogo, né? Contra os Estudiantes. O Natan, que entrou agora há pouco, Cazé. Contratação de 10 milhões de dólares no time do Botafogo para cima do Grêmio, né? Fez um grande momento da carreira dele em La Plata. Um jogo que o Grêmio estava com um homem a menos, Libertadores, precisando de vaga. Jogado do Gustavo fez Nunes, o gol dele. É. Uma batalha. Batalha de La Plata. É isso aí. E é uma promessa do futebol brasileiro, hein? Que tá aqui fazendo a marcação agora em cima do Vitor Gabriel. Bola com o Vitor Gabriel, que também é mais uma das promessas do futebol brasileiro. 21 anos só tem o Vitor Gabriel. Vai penteando a bola o Wesley. Tabela. O Wesley pede a falta, o Candansan não dá. O Ramon pressiona e é só tiro de meta. Vitor Gabriel. O Vitor Gabriel tem uma história sensacional, né? Ele é de Tum-Tum, no Maranhão. Quase 400 quilômetros da capital São Luís. E jogava nos times locais, tentou ali a sorte no São Paulo, por exemplo. Acabou depois sendo abraçado no Sport. Estreou com 16 anos no Brasileirão, no time principal. Está emprestado pelo Sport ao Internacional. E o lançamento do Arthur. Domínio do Igor Jesus, bloqueando o Vitor Gabriel. Bloqueou na bola, Ronaldo protege. Faz o giro, Ronaldo. A chance do contra-ataque para o Inter. Tá aqui para o Oscar Romero. Ronaldo usou o corpo, veio por trás e fez a falta ao cuiabano. Então, muito obrigado a galera ligada aqui na Cazé TV. Você que está com a gente, deixa o like, se inscreve no canal, vambora. Pode chamar todo mundo. Em paz para o Ramon. Na bola, desarmado o Wesley. Em o lançamento. Bola para o cuiabano. Que bolão, o cuiabano botou na frente, bateu para o gol!
chutaço. Outra bola longa maravilhosa que veio lá de trás. E o cuiabano, sem medo de ser feliz, fez gol no meio de semana, gol de vitória pela Libertadores. Agora recebeu um bolão. E o Marlon Freitas acertou outro passe sensacional. Pegou bonito, pegou na veia. Cuiabano, golaço do Botafogo. Botafogo 3, Internacional 0. Outra que não dava pro Antony buscar. Que chute acertou o cuiabano. Casemiro, isso é golaço! Isso é um golaço, meu irmão. Que é isso, Luiz? Ô, Cuiabano, tu tá de sacanagem, hein, Cuiabano? Minha nossa... Ô, Marlon Freitas! Ô, Luiz, o Marlon Freitas tá de brincadeira. O Marlon Freitas tá de brincadeira com a minha cara. Que bola foi essa de novo? Que golaço do Botafogo. Você tá doido, você tá maluco. O Inter pressiona e toma gol. Aí pressiona mais um pouquinho, aí toma gol. Aí pressiona mais um pouquinho e toma outro gol. Meu Deus do céu, gente. Ju Cabral, que golaço do Botafogo! Impressionante, um Botafogo que só machuca dessa forma, através do ataque direto. Recuperar, acelerar, colocar os seus jogadores de frente. Os 4 têm muita velocidade e força para chegar machucando o Inter. Quando tenta se instalar no campo do Inter, tem dificuldade. Vitinho levantou, Antony soltou, olha o toque! Tentava Igor Jesus, fez o corte à defesa com o Vitor Gabriel. Mas roubando e acelerando, machuca e machuca muito. É o terceiro gol do Botafogo, impressionante. O segundo tempo começou como terminou o primeiro tempo. E mais um balde de água fria que o Botafogo coloca no Inter. 3-0 Botafogo. Robert, pode escolher o que você vai querer elogiar mais. Se é o passe, se é o chute. Enfim, tá louco. Que golaço, hein? Não, o Marlon Freitas tá brincando de jogar futebol. Outro baita lançamento e o cuiabano aproveitando a chance de ponta, de atacante, canhoto. E aí chutou no ângulo. Coitado do Antony, não teve jeito. Golaço do Botafogo e o Renato Paiva é o cara, né? Inventou o cuiabano ali na frente. Um golaço. O cuiabano também com as raízes no Grêmio, fazendo o gol contra o Internacional. Que chute, cara. Que batida sensacional. Um gol espetacular. Gol espetacular. Aliás, o Botafogo hoje, esse pra mim é o mais bonito dos 3. Mas fez 3 bonitos gols. E vem aqui pra cima Wesley, cruzamento. Inclusive esse gol do cuiabano, um candidato a jogadaça esporte da sorte do jogo. É difícil tirar esse gol daí, mas se bem que o Botafogo tá inspirado. Então, de repente, né, não dá pra falar nada. E o cuiabano na segunda linha, hein? E o cuiabano Luiz, como um meia, não como um lateral. É chute e rebote para gol contra o Carabobo, chute para gol contra o Carabobo, hoje gol de novo. Tu tá sentindo? O quê? O dedo do Renato Paiva? Não. Fala que você tá sentindo o dedo do Renato Paiva? O Renato Paiva, meu irmão, pode falar. Tá sentindo o dedo? Estamos todos. Não, você não. Aí, Casemiro Miguel. Aí não. Aí, Casemiro Miguel. Não. Tá bom. Aí trabalhando a bola, tivemos um chamado de Day Natali. É isso aí, Luiz. Olha, o banco de reserva do Botafogo. Vai você que eu já completo aqui. Tá bom, porque veio o Wesley. O Inter desesperado em busca do gol. Tabata dominou. Vem o Tabata. Pode falar, Day Natali. Agora sim, o banco de reservas aqui do Botafogo teve a mesma reação que vocês. Estavam todos até dando risada, porque se surpreenderam com esse gol do cuiabano, que é o segundo gol dele com a camisa do Botafogo. Como você disse, marcou contra o Carabobo, um gol importantíssimo, e agora também faz esse golaço. O Botafogo vai fazendo 3-0. Chegando Natan Fernandes para dominar. É o Natan para ganhar arremesso lateral. E ó, a gente fala, vai mudar. Então vamos com a prioridade aí embaixo, João. Boa, Luizinho. Ó, quem vai entrar com a camisa 47 é o Gustavo Prado, que é um meia. Para a saída do Wesley, 21, já que tem jogo importante no meio da semana contra o Nacional. E saindo também com a
45 Luca para a entrada do Ricardo Matias, que é um centroavante da base também, tem já 8 jogos e 1 gol no time de cima. Vem aí com a camisa número 49 então, Ricardo Matias. Inter fazendo aí então já 3 substituições, como você viu nas bolinhas ali preenchidas na nossa cartela de substituições. Vem o Gustavo Prado. Tabata. A gente fala o seguinte, cara, competição de pontos corridos tem que ter muita estratégia para sobreviver às 38 rodadas, para você se dar bem. Vamos ver aqui o cruzamento do Tabata, a bola forte, o John fica lá com ela. E no esporte da sorte, você também joga com estratégia. Você tem que se divertir com responsabilidade no esporte da sorte. Está aí o QR Code para você acessar. A tática é simples. Diversão com responsabilidade. QR Code está na tela para você acessar agora o site Esporte da Sorte. Pode confiar. Duvido você não se divertir. E o Botafogo vem para 2 substituições agora. Dai. É isso, Luiz. Saiu o Cuiabano com a 66 para a entrada do Cauã, Lindes com a 77 e também saiu o Marlon Freitas com a 17 para entrada do Alan, número 25. Ele contra o Carabobo, entrou, deu assistência para o gol do Cuiabano e foi bastante elogiado pelo Paiva também pela entrada, assim como o Natan. E o Marlon Freitas não foi à toa que ele teve recentemente, né, na estreia do Brasileirão, a gente viu aquele bandeirão com ídolos eternos do Botafogo. Teve ali o seu rosto também incluído e a galera grita o nome dele porque ele é o capitão de dois dos principais títulos, né? A Libertadores, obviamente, o Campeonato Brasileiro do ano passado. Que jogo, foi um jogo inesquecível para o Marlon Freitas, hein? Joga muito, Luiz. E a galera, vai você que eu já completo. Olha o Gustavo Prado. Vem em triangulação, Romero, bola para o Ramon. Dividida forte. Porque a galera, Luizinho, o papel dos rivais é sempre zoar, sacanear, mas a galera tem uma dificuldade gigantesca de perceber que o presente também é a história, né? Normalmente a gente pensa na história como algo velho, né? Como algo antigo, mas a gente está escrevendo a nossa história agora. E não é porque o Botafogo foi campeão no ano passado que o Marlon Freitas não pode ser um ídolo histórico do Botafogo. Foi campeão, foi capitão, é um dos símbolos do time, então sim, ele está nesse lugar. Não adianta fugir do fato. Ele e o Luiz Henrique, né? Foram adicionados ao bandeirão. Olha o Gustavo Prado para o meio. Aqui o Alan para dominar essa bola. Para puxar o contra-ataque agora para o time do Botafogo. Vem Alan. Tem a característica diferente da do Marlon, né? Se o Marlon é o passe, ele é o cara mais de arrastar, se apresentar, se projetar. Tocando para trás o Igor Jesus. E no próximo sábado, 4h30 da tarde, vem aí mais um grande jogo do Brasileirão ao vivo aqui na Cazé TV no YouTube. Se tem rodada do Brasileirão, tem Cazé TV no YouTube ao vivo, tá? 4h30 da tarde, 2 horas de pré-jogo pro Vasco, que será comandado pelo Fernando Diniz, hein? Vai fazer a estreia dele no Brasileiro como comandante do Vasco. Vai receber o Fortaleza em São Januário. Berrete de um lado, Lucero, Marinho do outro, Vojvoda de um lado, Diniz do outro. 4h30 da tarde, Vasco e Fortaleza ao vivo. É aqui na Cazé TV no YouTube. Luizinho. Fala, Roberti. Só um pitaco sobre o Marlon Freitas, e eu acho até que ele merece convocação para a seleção brasileira. É um meia ali, um primeiro volante, segundo volante, que distribui jogo como ninguém. Aí, ó, opinião pesada do Robert, para um cara que, como falamos, com as conquistas do ano passado, a liderança que ele tem, uma posição que a gente tem bons jogadores lá fora, mas tem bons, ótimos jogadores aqui dentro também no futebol brasileiro. Dominando Oscar Romero. Vem para a balançada, o paraguaio consegue um bom passe para o Gustavo Prado, ele é habilidoso, vem o Gustavo na bola, Vitinho! Para bloquear a tentativa do atacante colorado, sai jogando com o Jair, de primeira tentou o passe o Cauã. Falta favorecendo o Botafogo. Botafogo que tem no meio de semana o Estudiantes de La Plata. Quarta-feira, 9h30 da noite. O Internacional também joga pela Libertadores. Quinta-feira, 7 da noite. Vai enfrentar o Nacional no Uruguai. E todos esses jogos
Os gols, os lances de toda a rodada da Libertadores, da Copa Sul-Americana. Você confere com a gente no Noche de Copa. Gente, semanas de Libertadores e Sul-Americana, você fica com a gente. Terça, quarta e quinta, a partir das 6h30 da tarde. Brasileiros em Ação, você vai ver com a gente. Vai ver os gols, vai ver os lances. Para quem nunca viu Noite de Copa, Casé, vamos tentar explicar brevemente para a galera. A gente fica sentadinho aqui na nossa cabine de transmissão. Verdade, fica. A gente fica analisando com 8 monitores tudo que tá rolando na rodada. É verdade. Aí sai o gol, que a gente faz? Fala o quê? Mostra pra galera. Isso. Aí teve uma confusão, um cartão vermelho, que a gente faz? Mostra pra galera. Mas é só dos jogos dos times brasileiros? Não, é de tudo. Ah, não, mas mostra também, por exemplo, o San Antônio Bulo, lá da Bolívia. Não é que não mostra? Mostra. Aí o River Plate faz gol. Luiz Felipe Freitas, você mostra o teu Bulo ao vivo, meu irmão. Pra geral ver. Todo mundo comenta e é bom demais. É o Noite de Copa. Todos os times brasileiros, todos os gols, tudo que acontece de melhor na Libertadores e na Sul-Americana, você vê com a gente. Sabe aquele jogo que não tá lá no Plim Plim? Que a galera vai, onde é que tá? Onde é que tá? Você vê os jogos com a gente. Legal. Tá bom? Fica tranquilo. Você vai, tá onde? Tá onde? Você vem pra Casé TV que você vai ver todos os gols. Que beleza. Que beleza, Luiz. Romero. Pedia, a bola não veio pra ele. Botafogo retoma. Igor Jesus tocou pro Arthur. Bateu cruzado. Bateu pra fora. Teve a chance de transformar a vitória em goleada. Dá pra gente chamar Ju Cabral da grande. Eu não sei se é a grande atuação na era Renato Paiva, não sei se você enxerga como uma grande atuação, mas é um resultado pesado, hein, esse 3-0. Segura porque vem aqui Gustavo Prado. Ele contra o Vitinho. Vitinho de novo leva a melhor. Vitinho consegue bloquear a tentativa do Gustavo Prado. Não sei se uma grande atuação, era um Botafogo que sofria muito defensivamente, um Inter que empurrava para trás, um Inter que criava boas oportunidades, mas não conseguia colocar a bola dentro do gol. Agora, sem dúvida nenhuma, um Botafogo que foi muito eficiente e colocou o placar a seu favor. Romero levantou na grande área, fez o corte, Teime de Ricardo e depois completou a defesa do Botafogo com o Natan Fernandes. Antony, 26º jogo na temporada, chegou agora a 26 gols sofridos, o Antony. E as substituições, o Luizinho, acho que colocaram o Botafogo um pouco mais no jogo do que o Inter, né? O Inter com uma certa dificuldade, o Gustavo entrou para jogar aqui no lugar do Wesley, recebe a bola, tenta partir para dentro, mas ainda assim é o Inter que parou de ter o controle que tinha no campo do Botafogo. O Botafogo muito mais tranquilo, consegue fazer a marcação, consegue recuperar a bola. O Arthur agora jogando aberto pelo lado esquerdo, já sendo agressivo, já criando uma boa oportunidade. O Cauã jogando mais de meia, mais na sua função, né, que é um meia, participando bem do jogo. Um Inter que com as substituições, e claro que o terceiro gol foi um baldaço de água fria no jogo que vinha fazendo o Inter. Você falou o quê, Ju? Baldaço? Deve estar felizão o Baldaço. Tá grande Baldaço. Tá revoltado. Legado que a gente aqui na Casé TV, hein? Tá revoltado o Baldaço. Tem jeito, Baldaço. Vem aqui o Gustavo Prado. Fez a fita de lei. Bonito o drible. Gustavo Prado levantou. João no alto. Fica com ele. Sai rápido, hein? Sai rápido. Cauã Lindes. Vem contra-ataque pro Botafogo. Ele segurou um pouquinho. Perdeu um pouco de tempo. Arthur. Toca com o Gregory. Se manda Alain. Tá meio espaçado o Inter. Bola pro Natan Fernandes. Ele é habilidoso. Abriu o pé direito. Natan. Bateu em cima do Rocão. Aí o Romero, desarmado pelo Gregory na bola. Um leão, Gregory, né? Torcedor apaixonado no Gregory. Chegou pro Arthur. Cavou pra área. Voltou pra ele, dominou. Arthur ajeitou. Alex Telles! Que isso? Outro golaço! Mais um do Botafogo! Chuva de golaço. O Botafogo faz 3 grandes gols, com 3 grandes chutes. 4 para o Botafogo, 0 para o Internacional. Que chutaço do Alex Telles. Que isso? Botaram o pé na forma legal.
ajustaram, botaram GPS na bola. Um chute atrás do outro, uma gaveta cá, outra gaveta lá. Chutaço do Alex Telles. 4 para o Botafogo, 0 para o Internacional. O Antony de novo não pode fazer absolutamente nada. Igor Jesus, bonito gol. Arthur, golaço. Cuiabano, golaço. Alex Telles, golaço. É goleado do Botafogo, Cazé. Ô Luiz, o que eu vou falar? Meu irmão, o que eu vou falar? O que o Botafogo tá fazendo, meu irmão? É show, pô, é chuva de golaço. O Roger coça a cabeça que ele fala assim, o que eu vou fazer, meu irmão? O que eu vou fazer? Você falou, o Botafogo, hoje o treino do Botafogo, o aquecimento foi o seguinte, vou colocar o pezinho na forma. Hoje é só golaço. Hoje é só porrada. Maluco, filho. 4-0, um show do Glorioso, hein? Robert, que chute do Alex Telles, hein? Que golaço do Botafogo! Outra pedrada no ângulo. A Coruja não teve paz hoje, hein, ô Luizinho? Só golaço e os canhotos afiados, né? Os 3 canhotos dos gols aí, pelo amor de Deus, só golaço. A gente está vendo aí a confirmação da entrada do Juan Cruz com a 9 no lugar do Igor Jesus, que fez um bonito gol também pela construção do todo, Ju. Mas foi o único que eu não gritei golaço hoje. O Botafogo faz 4-0, Ju Cabral. Parece que sempre o próximo é mais bonito. Cara, que golaço que faz. O Tabata demora para fechar ali no espaço onde ele tinha que estar marcando. Olha a bola, não marca o Alex, que pede a bola ali, recebe rapidamente, domina e finaliza. Que golaço que faz o Botafogo. Olha, e aqui no chat tem enquete, hein? Qual gol você achou mais bonito? Igor Jesus, Arthur, Cuiabano ou Alex Telles? Pelo andar da carruagem, eu vou te ser sincero, Luiz. Essa enquete ou é o próximo? Exatamente, porque pelo amor de Deus. Ó, jogadaço Esporte da Sorte da partida tem vários candidatos já. Muita coisa aí, cara. E quando você olha os números, às vezes o número traduz o jogo, às vezes não traduz. O Inter tem mais posse de bola. O Inter tem 15 chutes a gol, o Botafogo tem 7. O goleiro do Botafogo tem 4 defesas. O goleiro do Inter tem 0. O Inter tem 7 escanteios, o Botafogo tem 0. O Inter tem 415 passes, o Botafogo tem 300. Então assim, e o jogo tá 4-0 pro Botafogo. Cara, que coisa. E aí o John, preocupado com essa bola parada, o Botafogo vai chegando ao 8º lugar com 11 pontos. Eficiência é o nome do jogo, né? Tá na bola Oscar Romero. E que eficiência, hein? Aquele jogo que pode ajudar a transformar a temporada do Botafogo. Era uma temporada com aquela carga pesada, sabe, aquela nuvem carregada. Agora parece que vai pintando um solzinho que vai clareando. Vem bola parada, Oscar Romero levantou, subiu o Vitor Gabriel. E o Alex Telles vai esperando a saída da bola em arremesso lateral. Luiz. Vai, Natália. Olha, esse placar é o maior placar desde que o Renato Paiva chegou no Botafogo, empatado com a goleada também em cima do Capital pela Copa do Brasil. E você estava falando sobre torcida, a torcida está eufórica aqui e a torcida que está atrás do banco de reservas gritou, o campeão voltou. É isso, são aí, a gente está vendo nos números atualizados aqui. Então, 15 finalizações, 8 para o Botafogo, e pague bem, que é um parceiro seu, não só para hoje no Dia das Mães, como no ano todo, viu? Elas que jogam bonito todos os dias, merecem sempre o melhor. E quando a gente fala do melhor, a gente está falando das amarelinhas da Pague Bem, que é as maquininhas que levam o seu negócio para outro patamar. Quer taxa zero e dinheiro na conta na hora? Só com as amarelinhas mais amadas do Brasil. Aponte agora a câmera para o QR Code que está na tela e peça já a sua. Juan Cruz. Trabalhando a bola o time do Botafogo. 4-0 Botafogo. Você deixa o like, tá? Deixa o like, se inscreve no canal, vem com a gente. Pode falar, Robert. O detalhe desse último gol, a roubada de bola do Gregory.
roubada de bola do Greg é importantíssima, porque realmente esse gol não foi um gol de contra-ataque, foi um gol de roubada de bola e construção. Impressionante. Botafogo pressionando no campo de ataque, recuperando a bola, querendo aquela altura o quarto gol. Agora o Internacional vai tentando dar um pouquinho mais de contexto ao resultado, vai tentando dar um pouquinho mais, né, de credibilidade à sua atuação. Eu ia usar a palavra honra, né, quando a gente fala tentar o gol de honra, porque é um 4-0 pesadíssimo, cascudo, e no momento de muita instabilidade. Vai ser a terceira derrota consecutiva. E o grande ponto a ser discutido, que vocês certamente vão debater daqui a pouquinho, dentro do nosso tempo de bola. Semana passada, pelo Brasileiro, tomou 4 gols do Corinthians. No meio de semana, tomou 3 gols do Atlético Nacional. Agora está tomando 4 de novo. São 11 gols em 3 jogos. Cadê aquele Internacional que começou muito bem a temporada? O Inter sólido. Olha o levantamento. Luiz. João Barreto. Roger Machado de olho no banco aqui com as opções, falou que o auxiliar ainda não chamou ninguém, mas lembrando que ele tem o Gabriel Carvalho, de 17 anos, né, já vendido por 100 milhões de reais, uma das joias da base. Tem também o Raikkonen, de 16 anos, ele acabou entrando no jogo contra o Maracanã, fez um gol, mas o VAR tirou. O Raikkonen. Tá bom, isso aí, grande Raikkonen, uma grande homenagem, né? É um grande campeão de Fórmula 1. Mini Raikkonen. Isso aí. Tá na audiência agora. Vendo? Tá sempre, aliás, o Raikkonen tá sempre ligado. Luiz, mandou mensagem. Liga, Dai. O Marçal está se preparando para entrar. Ele foi anunciado oficialmente, né, o retorno dele ao Botafogo agora no final de abril. Ficou 4 meses sem clube, não Olha a estava bola na área, o toque de cabeça do Ricardo Matias vai para fora. Ele subiu sozinho, grandalhão que é. Fez o movimento da cabeçada, o Tabata levantou na cabeça dele, ele perde uma grande oportunidade para o Inter. E chance de perder o Colorado, hein? Luizinho. Diga, Robert. Ficou com medo de cabecear a bola e fechou o olho ainda, né? Mete a caraça na bola para fazer o gol, meu filho. E daí, você falava sobre o Marçal que tá de volta, é um cara muito identificado, né? É isso, foi muito aplaudido quando levantou do banco de reservas para entrar. Está entrando no lugar do Alex Telles, mas ele saiu do Botafogo porque o clube e ele não chegaram a um acordo salarial. Ficou 4 meses fora, retornou, não tinha ainda jogado porque não estava na forma física ideal e agora está entrando em campo. É, um cara muito identificado com a equipe do Botafogo. Vem aí o Marçal para a lateral. Terceira vez que ele estava sendo relacionado. Primeiro jogo, como destacou aí a Dai Natali. Trabalhando a bola aqui o Vitinho. Vai mudar. Um pouquinho bem mexida no Colorado. Segura um pouquinho aí, João, porque é o seguinte, a galera que está curtindo o Brasileirão com a gente aqui na Casa TV sabe que torcer é uma herança que a gente carrega no coração e que muitas vezes começa em casa com ela, a mãe que vibra junto, que acalma na derrota e que comemora como ninguém na vitória. E já que hoje é dia das mães, nada mais justo do que retribuir com um presentão à altura, não é não? Então, na Casas Bahia tem presente ideal para todas as mamães, com dedicação total e ofertas que cabem no seu bolso. Tem celular, tem escova secadora, tem notebook e muito mais a partir de R$ 89,00. Então já sabe, terminou o jogo, corre para as lojas, vai no app, confira as condições e garanta o presente ideal para sua mãe. Aí o QR Code na tela. Trabalhando a bola o time do Botafogo, o Gregory. Aqui curtinho para o Alan. Abertura com Vitinho. Dá na frente e dispara. Arthur, Gregory, de calcanhar. Tá bonita a jogada. Vitinho pro Cauã Linde. Está de frente. Cauã deixou. Sobrou Juan Cruz. Bateu pra fora! Jogadaça. De pé em pé. Envolvente o Botafogo. Quase sai mais um lindo gol. Jogada, hein? Tá louco. João Barreto. Agora sim, Luizinho, vai entrar o Luiz Otávio com a 39. Ainda não subiu a placa, mas eu imagino que ele deve tirar um volante, o Ronaldo talvez. E a gente falou mais cedo, né? Gabriel Carvalho também vai entrar com a 34.
enquanto não sobe a placa, vou falar um pouquinho sobre o Gabriel Carvalho, né? Chegou no Inter aos 10 anos, tem 17 anos, foi vendido já, né, por 100 milhões de reais para o Al Qadsiya da Arábia Saudita. E ele vai depois de junho, né? Então, é uma das 8 chances que ele tem de jogar pelo Inter nesses últimos jogos. Ó, o Tabata já saiu com a camisa 17. E o outro que tá saindo é o 33, Rodrigo Rosa. O Gabriel, por mais que ele seja bem novo, né, tem só 17 anos, já tem 29 partidas, 1 gol e 3 assistências pelo Inter. Só 3 jogos nesse ano, porque ele teve uma lesão grave no pé no começo do ano. Esse drone tá voando, tá sobrevoando, né? O Nilton Santos, ele vai de um lado pro outro, tem hora que eu acho até que é a bola do jogo. É uma loucura. Gabriel Carvalho em campo. Também o Luiz Otávio com a número 39. O Inter não pode mais mexer, o Inter mexeu todas. E olha aí, os próximos jogos do Botafogo. Rodada que vem, clássico contra o Flamengo, hein? 6h30 da tarde, próximo domingo. E aí depois tem um duelo com o Santos, que tá... O Santos vai terminar a rodada na zona de rebaixamento, mesmo que vença o Ceará, que vai ser o terceiro adversário do Botafogo nessa sequência de jogos. Então, o Botafogo tem esses próximos 3 jogos aí no Brasileirão. Alguns deles intercalados com Libertadores, o Botafogo que pega o Estudiantes. E aí na outra semana, sem ser essa que vai entrar agora, na semana seguinte vai ter o Capital, né? Time de Brasília pela Copa do Brasil. O Botafogo fez 4-0 na ida, já está com o resultado praticamente consolidado. E aí vai parar, porque o Botafogo vai jogar a Copa do Mundo de Clubes da FIFA e você vai ver ao vivo aqui na Cazé TV. Já para os Estados Unidos. Dia 16, hein? O Botafogo vai estar lá na costa oeste, porque vai enfrentar o Seattle Sounders, né? Um dos times do país sede dos Estados Unidos. Você vai ver com a gente, hein? Anota aí já, tá? Botafogo e Seattle Sounders. Dia 15. Dia 15 de junho. Estreia do Botafogo na Copa do Mundo de Clubes. Depois, dia 19. Pode ser o campeão da Liga dos Campeões da Europa, porque vai ser o Paris Saint-Germain que vai fazer a final contra a Inter. Botafogo e PSG. E depois, dia 23, Botafogo e Atlético de Madrid. Copa do Mundo de Clubes da FIFA. A maior competição de clubes da história. Ao vivo aqui na Cazé TV. Vai ser demais, hein? Tá chegando, tá chegando. Dia 14. 33 dias. É isso? 34. Tem um cruzamento para a grande área. O toque do Ricardo Matias para fora. O Inter colocou uma garotada em campo. Essa altura do campeonato também já pensando numa semana dura, porque o jogo contra o Nacional, lembrando, o Inter quase perdeu para o Nacional em casa. E vai pegar agora pelo Campeonato Brasileiro no próximo domingo o Mirassol. Depois vai a Ilha do Retiro enfrentar o Sport. E nessa sequência dos próximos 3 jogos pega o Fluminense. Cazé! Cara, não tem sequência fácil, Luiz. Não tem sequência fácil, porque é o seguinte, quando você olha, você vê que o Sport está mal. Quanto pior o time está, mais necessitar da vitória ele é. Então, assim, é sempre muito desafiador, cara, administrar. E você tem que lembrar, Luiz, que essa é a sequência do Brasileirão. Mas tem jogo no meio disso aí. Então você vai poupando jogadores, você vai perdendo jogadores por lesão, você vai perdendo jogadores por desgaste. A sequência do nosso calendário é muito cruel. O Inter vai ter um benefício que ele não queria ter, que é não jogar um período da Copa do Mundo de Clubes. Ele preferia estar jogando a Copa do Mundo de Clubes, obviamente. Mas ele vai ter essa folguinha, o Botafogo vai estar em plena atividade. Dominando por aqui o Natan Fernandes. O Botafogo tem 4-0, o Cauã, travado, Natan brigou. Fez o toque para trás o Gabriel Carvalho. Aqui o Gregory. Arthur. Alan. Vem Vitinho. Pro Gregory. Aquele cara que pode não aparecer muito no jogo, né? Mas impressionante. Não vai aparecer que não vai fazer o gol, talvez não dê assistência, mas ele participa demais. O juizão não deu falta, Renato Paiva ficou na bronca. Aí o Gregory vem para ganhar arremesso lateral pro Botafogo. Não? Cara, acho que o Bandeirinha se equivocou. Eu achei falta no Alan, né? Esse empurrão para não tomar a caneta, que ia ser maravilhosa. E claramente a bola bate no jogador do Internacional agora. Público e renda. Vamos lá.
7.800 pessoas aqui no Newton Santos, uma renda de aproximadamente R$420 mil. E só porque o diretor me soprou aqui, acabei falando Rodrigo, mas é o Diego Rosa, ex-Bahia, que saiu aqui do Inter, tá no banco. E o banco do Inter, como você deve imaginar aqui, Luiz, tá um clima de velório, né? Agora o público muito aquém, né? 7.800 pessoas no Newton Santos hoje. Tudo bem, a chuva, choveu bastante no Rio de Janeiro nesse domingo. Mas um clássico desse tamanho, podia levar a mamãe, né? Dia das Mães, todo mundo no estádio, ia ser um jogo, presentaço para um botafoguense, hein? Mas um público, pelo momento que vive o Botafogo, 7.800 pessoas no Newton Santos hoje, poderia ser um pouquinho mais. Daqui a pouquinho você curte com a gente o nosso tempo de bola. O tempo de bola vem aí para repercutir essa goleada, essa sapatada do Botafogo para cima do Internacional. Cada golaço, hein? Qual que foi o gol mais bonito do jogo? E o Inter, hein? Cai aquele rótulo de candidatíssimo aos grandes títulos, que esse rótulo já tinha sido dado. Colou e descolou do Internacional. Daqui a pouquinho no tempo de bola. Também a disputa cabeça a cabeça pela liderança do campeonato. Palmeiras venceu com gol nos acréscimos. Flamengo venceu ontem. São os dois destacados a brigar pelo título brasileiro. Além disso, Lamine Yamal, o Barcelona, venceu hoje o Real Madrid. Lamine Yamal, 17 anos, um esculacho de jogador. Quem que jogou mais, hein, aos 17 anos? Será que ele jogou mais que o Messi aos 17? Que o Cristiano Ronaldo? Que o Neymar? Jogou mais que eu. Mais que você, com certeza. Então é o seguinte, e o Ancelotti não viu bola, hein, Ancelotti? Real Madrid não viu bola na maior parte do jogo. Tu vem pro Brasil? Seleção brasileira? Carleto? Será que é o nome certo? Daqui a pouquinho no tempo de bola, a nossa nova tradição dos domingos de Brasileirão. João bate pra frente. Recuperação de bola no campo de ataque. Vem o Gregory pro Nathan Fernandes. Na área, Nathan bateu pro gol. Espalma Antony. Essa dava pra pegar, ele pegou. Botou a linha de fundo. A bola tava indo ali, não sei se na trave, não sei se pra fora. Pelo sim, pelo não. Foi lá o Antony para fazer a defesa. Em levantamento para a grande área. Nathan. Em toque pro Marçal. Aqui o Cauã Lindes. Vai trabalhando a bola no time do Botafogo. Lançamento pro Marçal, bom passe, dominou com categoria. Marçal ajeitou pro Nathan na área, desarmado na bola pelo Ronaldo. É o Brasileirão Betano chegando às emoções da 8ª rodada. Amanhã, para concluir a rodada, ainda tem Ceará e Santos, Santos e Ceará. Você tá vendo aí, Palmeiras é líder. Flamengo 17, Red Bull 17, Cruzeiro 16, Fluminense 13. Já tem um saltinho ali entre os 4 primeiros colocados. O Botafogo tá chegando a 11. Juan Cruz desarmado, é o 8º colocado do campeonato. E o Inter estaciona, hein? Inter estacionado com 9 pontos na metade de baixo da tabela do Brasileirão. 13º colocado, fora até da zona de Sul-Americana, hein? Grêmio também, 9 pontos. E aí a turma da rabeira, a turma do rebaixamento vai aparecer nessa próxima página para você. Como eu falei, ó, o Santos, mesmo vencendo o Ceará, não sai da zona. Ele fica ainda na zona de rebaixamento. Tamanho péssimo começo de campeonato do Peixe. O Sport que ainda não venceu. Brasileirão! O Brasileirão é salgado. Lembrando que não tem mais invicto no campeonato. Você viu ali o São Paulo com 9 pontos, né? São Paulo perdeu pro Palmeiras. E é o primeiro fora da zona. Porque o Botafogo venceu, saiu dessa posição e pulou. É o único Brasileirão! E é grande, e vários desses times que a gente viu na tabela agora de classificação. Deixa eu ver o Gabriel. Em proteção, conseguiu tomar na bola, tá valendo, foi pro chão, John fica com ela, o time do Botafogo com o Marçal. Vários desses times aí vão entrar em campo nesse meio de semana. Segura aí. Quem vem contra-ataque, 4 contra 3. Nathan Fernandes, Alan pediu, Nathan tocou mal, Roja. Veio bem na antecipação.
Essa semana tem Noite de Copa, essa semana tem os times brasileiros em destaque. Terça, quarta e quinta, vamos ver, o Gustavo bateu de longe, não, segura firme. Noite de Copa, terça 6h30, quarta 6h30, quinta 6h30. Todos os times brasileiros em destaque, os grandes times da Sul-Americana e da Libertadores. Momentos absolutamente decisivos, né, Luiz? Na rodada. Resultados nessa rodada já podem eliminar, já eliminaram na rodada passada. Eu te digo assim, ó, Sul-Americana, por exemplo, nenhum time brasileiro está na primeira posição. Nenhum time brasileiro está classificado. O Cruzeiro, por exemplo, já está eliminado. Na Libertadores, Flamengo, corda no pescoço. Botafogo, corda no pescoço. Internacional, corda no pescoço. São Paulo, tranquilo. Fortaleza, precisando de resultado. Bahia, precisando de resultado. E por aí vai. Tá gostosinho demais, hein? Palmeiras tá tranquilo. Palmeiras não. Palmeiras resolveu. É isso, gente. É o Brasileirão. É a Libertadores, é a Copa Sul-Americana, terça, quarta e quinta, Noite de Copa. Donde se habla portuñol. Graças, amigo. E aí, o juiz, inteligentemente também, a gente teve 10 substituições, aquela coisa toda, mas se tá 4-0, não precisa dar 5, dar 6, resolve rápido, até pra galera do nosso tempo de bola trabalhar. Alô, dona Bárbara Coelho. Alô, seu Casimiro. Esse tá trabalhando. Casimiro Miguel tá trabalhando. Olha o passe. As costas da Natan. Cara a cara. Driblou. Tira. Faz o corte. A defesa do Inter. O Inter é mais forte contigo. Seja sócio, seja sócia. E que gol perdeu o Natan, ele ia driblando para empurrar para o fundo do gol. Entrou tímido, mas quando passou a jogar pelo lado esquerdo, passou a ser mais participativo, agressivo e passa a levar mais perigo para o gol do Inter. É levantamento para a grande área. Marçal fechada. Essa altura do campeonato, o Inter tá chamando Jesus de Genésio, tá doido para acabar o jogo, não aguenta mais. Tá tomando de 4-0. O Botafogo tá querendo mais um pouquinho, né? O jogo tá bom, tá 4-0. Dá tempo de fazer mais um. Pro botafoguense otimista, né? O Botafogo meteu 4-0 no Internacional. Para aquele botafoguense, que é aquele cara cri-cri, que é aquele cara que... O Botafogo não fez um grande jogo, mas por um bom lado, assim, foi 4-0. Se você for ver os números, o Botafogo sofreu mais do que deveria. Mas quando chegou lá, foi cruel, Luiz. O Botafogo venceu 5 dos últimos 7 jogos contra o Internacional. Ô, louco. Sequência muito boa do Botafogo aí. No ano passado foram 2 vitórias por 1-0. Agora consegue um placar elástico. Vai terminar o jogo, hein? Vem aí o tempo de bola. Vai para Coelho. Guilherme Beltrão. Casimiro Miguel. Souza. Apita o árbitro, é fim de jogo. Goleada do Botafogo com direito a pelo menos 3 golaços. Botafogo 4, Internacional 0. Enfim, o torcedor alvinegro sorri na temporada 2025. E Bárbara Coelho, boa noite para você. Aos gritos em alguns momentos de o campeão voltou, o Botafogo aplica uma baita goleada para cima do Inter. Boa noite, Bárbara.